Cá estou para seguirmos. Pessoal, eu disse para vocês que, em relação aos pressupostos de validade dos instrumentos coletivos, esse é um tema que não tem entendimento pacificado na doutrina. Nós temos três correntes. Nós temos uma corrente que diz que os artigos 612, 613, 614, 615 da CLT não foram recepcionados pela Constituição de 88. Vamos lembrar que a nossa CLT ela é anterior, ela é de 1943. Então, um grupo de doutrinadores defendem que, em razão do artigo 8º da Constituição, né, lá no artigo 8º, inciso, não me recordo exatamente o inciso, mas o artigo 8º nos traz a liberdade sindical. E esses doutrinadores dizem que os artigos 612, 13, 14 e 15 da CLT não foram recepcionados pela Constituição porque violam a liberdade sindical. Por que violam a liberdade sindical, Rosalia? Porque esses artigos trazem os pressupostos de validade dos acordos para os acordos e convenções coletivas. E esses doutrinadores entendem que, a partir do momento em que o Estado quer ou pretende criar pressupostos de validade, ele está interferindo na liberdade sindical, que tem previsão constitucional lá no artigo 8º. Então, eles defendem que não foi recepcionado, que esses artigos não foram recepcionados e que, portanto, os instrumentos coletivos podem produzir, estão aptos a produzir os seus efeitos sem o atendimento a esses requisitos, a esses pressupostos de validade. Existe uma segunda corrente que diz que esses artigos foram recepcionados pela Constituição e que estão plenamente vigentes. Então, portanto, os pressupostos de validade devem ser seguidos pelas entidades sindicais sob pena de invalidade. E ainda temos uma terceira corrente que diz que alguns pressupostos continuam válidos, porque eles protegem a vontade da maioria. Exemplo, aprovação do acordo coletivo ou da convenção coletiva por assembleia. Beleza. Mas defendem que outros pressupostos não têm validade. Ou, pelo menos, não têm validade no sentido de impedir a produção dos efeitos do acordo da convenção coletiva de trabalho. Como, por exemplo, o depósito de uma via junto ao Ministério do Trabalho. Ou a fixação de uma cópia nas dependências da empresa. Eu, particularmente, me filio a essa corrente, de que alguns pressupostos precisam ser respeitados. Forma escrita, a vigência, porque tem previsão expressa na CLT, inclusive, incluída com a reforma trabalhista, o artigo 614, que fala da vigência dos instrumentos coletivos, e, evidentemente, a aprovação pela categoria. Então, eu me filio a essa terceira corrente, de que os artigos foram recepcionados pela Constituição, mas que alguns pressupostos, né, não têm o condão de evitar a produção dos efeitos dos instrumentos coletivos, que são os dois: depósito de uma via no Ministério do Emprego e fixação de uma via nas dependências da empresa. Agora, me filio à corrente que defende que os outros três, que seja escrito, que tenha sido aprovado e que tenha a sua duração, a sua vigência, continuam sim valendo, precisam ser respeitados, tá? Então, isso aí está bem explicadinho no material de vocês e é interessante que vocês tomem conhecimento, porque, de repente, vão pegar um livro, vão pegar um autor que se filia à primeira corrente, que diz que esses artigos não foram recepcionados e que, portanto, não há falar em observar esses pressupostos, e vocês vão falar: pô, a Rosalie falou de pressupostos, esse cara aqui é bambambam, tem um livro publicado, e só ele sozinho defende essa tese. Né? Então, assim, estou falando para que vocês saibam das três correntes, e a corrente majoritária
é essa que defende a recepção pela constituição dos artigos, mas que nem todos os pressupostos são essenciais para a produção dos efeitos dos instrumentos coletivos, tá certo? O depósito junto ao Ministério do Trabalho e a fixação de uma cópia do acordo coletivo na empresa, nas dependências da empresa, não impedem, tá certo, a produção dos efeitos. Não são pressupostos de validade no seu sentido originário. Ok, pessoal? Ok? Então, avançamos. No artigo 602 da CLT, nós temos o quórum necessário para a aprovação desses instrumentos coletivos. E lá vai estar dito 2/3, 3 chamadas, enfim, vai definir um quórum mínimo para que um acordo coletivo ou uma convenção coletiva possa ser considerado aprovado pela categoria econômica. Ocorre, pessoal, que o próprio TST, o próprio Ministério do Trabalho, tem entendimento de que esse artigo 612, esse sim, viola a liberdade sindical, já que os sindicatos são livres para se organizarem e a sua organização, as regras para a sua atuação estão definidas no seu estatuto. Então, a doutrina majoritária entende, e órgãos como o Ministério do Trabalho, como o próprio TST, entendem que o quórum para a aprovação de um acordo coletivo ou de uma convenção coletiva não é o que está presente no artigo 612 da CLT, mas sim aquele previsto no Estatuto do Sindicato. Então, ainda que o quórum no Estatuto do Sindicato seja totalmente diferente do quórum que está lá no artigo 612 da CLT, ainda que seja diferente, deverá prevalecer o quórum especificado no Estatuto. Temos corrente que pensa o contrário? Temos uma corrente minoritária que defende a ideia de que o quórum é o quórum do 612, mas essa é uma corrente bem minoritária, tá, pessoal? Então, o quórum necessário para aprovação de um acordo ou de uma convenção coletiva de trabalho é aquele que se encontra definido no Estatuto do Sindicato, sobretudo em respeito ao princípio da liberdade sindical, princípio esse constitucional, com previsão expressa no artigo 8º da Carta Magna, ok? Bom, nós temos, pessoal, algumas figuras de alteração dos instrumentos coletivos de trabalho. Então, nós temos algumas figuras que podem alterar esses instrumentos coletivos de trabalho. Quais são eles? Prorrogação, renúncia, prorrogação, revogação, denúncia e a revisão. Então, vamos estudar cada um deles, pessoal. Vamos começar falando sobre a prorrogação. Prorrogar é empurrar para frente. É dar maior elasticidade, ou seja, jogando para frente, né, prorrogando a vigência. Então, essa é a prorrogação. É permitido prorrogar os efeitos de um acordo coletivo ou de uma convenção coletiva de trabalho? Sim, é possível. Como assim, Rosalia? Você disse que a duração máxima é 2 anos. Exatamente. Essa prorrogação ela será possível se ela respeitar esses 2 anos, inclusive de acordo com a orientação jurisprudencial número 322 da Seção de Direitos Coletivos do TST. Olha só, o sindicato e a empresa podem prorrogar? Podem. Essa prorrogação só não pode ultrapassar o limite máximo de vigência de 2 anos estabelecidos pela CLT. Não entendi nada, Rosalie, ficou confuso. Vou te explicar. Não é
que o acordo coletivo e a convenção coletiva sempre tenham que ter duração igual a 2 anos. Pode ter duração de 1 ano, pessoal. O sindicato e a empresa podem ter decidido que aquele acordo coletivo vai valer por 1 ano. Existe impedimento legal em relação a isso? Não. O impedimento legal é uma duração superior a 2 anos, mas a lei nada fala de duração inferior a 2. Então, vamos imaginar que uma empresa determinada, com um sindicato determinado, tenham realizado um acordo coletivo e a vigência, a duração é de 1 ano. Eles podem prorrogar esse acordo coletivo? Podem. Por mais quanto tempo? Por mais 1. Porque 1 mais 1 dá 2. Então, eles estariam dentro do limite estabelecido pela CLT e também pelo OJ 322 da SDC. Agora, imaginem que eles tenham fechado um acordo coletivo e que a vigência seja 2 anos. A vigência inicial já está lá de cara, vai valer 2 anos. É possível prorrogação? Não. Por que não? Porque se tivesse prorrogação, ultrapassaria o prazo máximo de 2 anos estabelecidos pela CLT. Então, não poderia. O que podemos concluir com isso, meus queridos? Que só será possível a prorrogação se a vigência ela tiver sido fixada num prazo inferior a 2 anos. E aí as partes poderão prorrogar até que se complete 2 anos. Outro exemplo, fizeram uma convenção coletiva que tem vigência de 1 ano e meio, 18 meses. Podem prorrogar? Podem. 18 para 24 faltam quanto? 6 meses. Então, a prorrogação só poderá se dar de 6 meses. Porque 24 meses, 2 anos é o prazo máximo de validade estabelecido pela CLT. Ok? Então, a prorrogação, que é um ato bilateral, as duas partes precisam concordar com essa prorrogação, ela será possível se o acordo coletivo ou a convenção coletiva de trabalho tiver uma vigência fixada menor do que 2 anos. Se ela já foi fixada em 2 anos, não pode haver prorrogação, porque vai ultrapassar o limite máximo de vigência estabelecido pela CLT, ok? Na sequência, eu falarei para vocês da revisão. Só um minuto.